Seja bem-vindo ao canal Minha Opinião. Eu sou Paulo Roberto e, como eu havia dito, vou falar um pouco mais sobre a CPI do Pandemônio e desta vez trazer umas informações sobre os responsáveis pela apuração da responsabilidade ou da falta dela em relação aí aos caminhos traçados pelo Xing Ling vírus. Como eu havia falado anteriormente, vou trazer primeiro uma informação a respeito do presidente da CPI do Pandemônio e do relator da mesma CPI. Ambos são desconhecidos de boa parte de nós, povo brasileiro, porque não fazemos parte do rol do estado deles, Amazonas e Alagoas. Mas conforme eu sempre digo, não tem nada aqui de fake news, tudo é pesquisado. Tudo é estudado, tudo muito bem trabalhado. Não tem nada aqui que seja tirado aleatoriamente da minha cabeça, E muita gente, talvez no estado, lá no norte e no nordeste, saiba dessas coisas, mas no centro, sul e sudeste, talvez não. Talvez passe batido para muita gente. Mas, para conhecimento geral, as pessoas que estão aí administrando a CPI do Pandemônio, cujo relatório já está pronto na cabeça de muitos, que a única definição dessa CPI é tentar derrubar o presidente da República, nada mais, buscando meios para poder chegar, ter alguma informação, de uma direção para isso, e para chegar a isso, eu acredito que os deuses do Olimpo lá, estão utilizando de todos os recursos que têm disponíveis ou não, porque tem medo do presidente Jair Bolsonaro, porque sendo reeleito em 2022 muita mudança vai acontecer, então estão tentando derrubar. Inclusive trarei notícias bombásticas para vocês muito em breve. Eu estou sentindo uma treta! Bombásticas, preparem-se, porque as informações que eu vou trazer são extremamente brutais. Preparem-se, são brutais, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é o presidente da CPI, CPI do Pandemônio. Omar Aziz, senador da República, em 2005 teve uma movimentação no legislativo amazonense, em 2005, que protegeu o então vice-governador Omar Aziz da acusação de exploração sexual infantil. Não sou eu que estou inventando nada não. Isso aqui inclusive é da CNN Brasil, que todo mundo sabe que é um canal de esquerda, e a esquerda não mente nunca, Então não tem como ser fake news. Isso aqui é extraído da CNN, tá? E como é o período lá de 2000 e alguma coisa, diz o seguinte: nesta semana, mais precisamente no dia 27, o ex-governador do Amazonas e atual senador Omar Aziz foi eleito presidente da CPI do Xing Ling vírus 19 para investigar possíveis desvios de verbas no setor da saúde. Observando, desvios de verbas no setor da saúde. Ok? Guarde isso aí. Conhecido no meio político, especialmente no estado que governou, por suas ações suspeitas de corrupção, desvios e até pedofilia durante sua trajetória. O cara é gente boa, Demais. Aziz foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal conhecida como Maus Caminhos, deflagrada em 2016, que desencadeou uma série de desdobramentos. Este foi o homem escolhido por seus pares para nos representar em uma CPI do Pandemônio, que busca investigar atos semelhantes aos praticados pelo político. É o sujo falando do mal lavado. E mais uma vez, a sujeira é jogada embaixo do tapete e o circo entra em cena, para a alegria de muitos e a desatenção da maioria. Omar Aziz, governador do Amazonas de 2010 a 2014, senador pelo estado desde 2015, político experiente com 21 anos de mandatos consecutivos,
desde 1990. Olha a experiência do cara, hein? Esse aí sabe certinho o que faz. Afirma que atua de forma independente ao ser eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as ações do governo. Veja bem, em cima fala que é para investigar ações de corrupção, desvio de verba, né? Desvio de verba da saúde. Aqui já fala que para investigar ações do governo e uso de verbas federais na pandemia do Xing Ling. Por 8 votos a 3. Indicou Renan Calheiros, né, do MDB, para a relatoria da investigação. Durante a carreira política, ele tem chamado a atenção por suas notáveis mudanças ideológicas. Conhecido por trocar de partido inúmeras vezes, foi definido pelo idealizador do Partido Social Democrático, PSD, como sendo nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Esse é o Renan Calheiros, tá? Em sua gestão como governador do Amazonas, foi alvo da investigação por suspeita de irregularidade e desvios da área da saúde, e está investigando desvio da saúde, corrupção de saúde, tá? Durante a Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016, o objetivo central da investigação foi o desvio de 260 milhões de verbas públicas da saúde. 260 milhões. Tá? Com a realização de contratos milionários firmados com o governo amazonense, na época em que foi governador, um relatório da Polícia Federal, o da Operação Vertex, em desdobramentos da Maus Caminhos, seu nome foi citado 256 vezes em 257 páginas. Excetuando a capa, foi uma em cada página, né? Que tirando a capa, cada página tinha uma vez o nome dele. Um dos trechos do relatório fala da criação de manutenção de uma ORCRIM, de uma organização criminosa, construída em torno do Instituto Novos Caminhos, por isso que é Maus Caminhos, tá? Com participação ativa de Aziz. Cita também o recebimento de propinas por parte do atual senador, no valor de R$500 mil, meio milhão de reais, sendo entregue de forma fracionada. Os autos encaminhados ao STF, que tudo é o STF, né? Inclusive que mandou abrir, né, essa CPI do pandemônio, para a investigação no caso terminar em pizza, levando em conta o entendimento da Corte sobre o foro privilegiado, retornando o processo de 2018 para o Amazonas, ainda sem decisão, algo para ser levado em conta no palco das barbáries políticas que desenham o futuro de nosso país. Ou seja, levou em conta o foro privilegiado. E o deputado Daniel lá, não tem, né? Passaram a faca no foro privilegiado do homem, né? Não tem. Então, assim, para uns tem, outros não. 2 pesos, 2 medidas, não é isso? É difícil demais, porque um tem e outro não tem. E qual que é a diferença? Porque um era vice-governador, o outro é senador e o outro é deputado federal? Ou é para tudo, não é para ninguém. Por isso que eu falo, foro privilegiado tem que acabar. Tem que acabar. Enquanto existe isso aí, existe essa cachorrada. Enquanto existe indicação de ministro, enquanto existe indicação de advogado para ser ministro do STF, essa cachorrada continua. Porque aí o favor é devido o resto da vida. E essa coisa de o cara chegar lá e ficar até aposentar é outra cachorrada. Eu acho que para ser ministros do STF, da CGU, tinha que ser juiz concursado em final de carreira. Vai ficar lá no máximo 4 anos, no máximo 5 anos, não mais que isso. Porque senão fica muito cômodo o cara chegar lá, ficar 20, 30 anos lá como ministro, devendo favores a alguém. Então não tinha que ser essa indicação, não. Tinha que ser juízes em final de carreira, com no máximo 4 ou 5 anos para aposentadoria compulsória. Tem que botar isso na cabeça do povo. E tem que acabar esse trem de ficar devendo favor. Tá? Então vamos começar a pensar por aí. Vamos lá. Não bastando todos esses fatos, soma-se a eles a prisão recente da esposa de Aziz, Nejmi Assis, pela Polícia Federal, além dos 13 irmãos do senador, que bacana, e o cara está lá presidindo uma CPI do pandemônio para investigar desvio de verba da saúde, mas ele quer investigar o quê?
Governo federal, com um monte de CPI da HDC, HCQ, da CQ, né? CPI da cartinha, CPI da comissão lá interna, lá paralela, CPI de tudo quanto é coisa, menos CPI do desvio de verba, porque senão tem que investigar governador e prefeito. Se não investigando governador e prefeito, não tem problema. O resto, tudo é governo federal que tem que se virar nos 30, né? Quando na verdade a CPI é para investigar de corrupção, desvio de verba. E a verba foi para os estados e municípios. Bilhões, que eu vou estar trazendo depois aqui em um vídeo próximo, quanto que cada estado e município do Brasil recebeu. Então não é falta de dinheiro não. O que mata não é a verba que vai não. O que mata é a verba que é subtraída de maneira irregular. É corrupção. Vamos lá. Além disso, foram presos, né, dos 3 irmãos do senador lá e da mulher, 3 policiais militares e mais uma pessoa não identificada. Todos eles com envolvimento na Operação Vertex. Outro alvo das investigações possui mandado de prisão em aberto. Quanto a Nesme, ela é vice-presidente estadual do PSD amazonense, tendo concorrido às últimas eleições ao cargo de deputado estadual, porém não foi eleita. Aqui em casa é assim, tem cachorro, tem gato, tem galinha. Quando você vai ver cachorro latindo mesmo, isso é normal, tá, gente? Desculpa aí, mas cachorro, né? Que complementa o palco tragicômico da política nacional. O depoimento do advogado senador Aziz Simonetti Neto, que critica as acusações feitas a seu cliente, questionando a competência de investigar o caso do juiz que autorizou a operação da própria Justiça Federal. Segundo ele, não existe a possibilidade de haver envolvimento de recursos federais nesse sentido. Para o advogado, o relatório da PF é uma peça de ficção, uma obra literária. Para completar esses feitos, nada heróico de Omar Aziz, em 2005 ele foi acusado de envolvimento em exploração sexual infantil, pedofilia. Crime, né? Tendo sido absolvido por um voto. No período, houve uma movimentação da bancada e de alguns parlamentares para protegê-lo da acusação de pedofilia. Até quando devemos engolir essas manifestações descabidas e ofensivas de braços cruzados? Como ouvintes desgostosos, o Brasil adormece em meio a uma pandemia. É um pandemônio. Esquecendo-se de quanto necessita de representantes que desfaçam esses nós da gestão política do país. Outro detalhe que a gente tem que lembrar também, fotinho aqui dos camaradinhos da STF, né, dos deuses do Olimpo, alguns, né? Não podemos nunca esquecer, se a essa esquerda, ou centro-esquerda volta, diante dos episódios que ensinam mais um seriado dentro da política do nosso país, como credibilizar um presidente de uma CPI, dar crédito ao presidente de uma CPI do pandemônio, com um currículo tão desabonador, o chefe de uma investigação sendo investigado por diversos crimes de corrupção na área da saúde. Como é que um cara que comete crimes de corrupção na área da saúde vai investigar crime na área da saúde? Na verdade, essa cúpula de políticos envolvidos cria dificuldade para buscar mais adiante facilidades. Com isso, devem pressionar o governo a fim de que ceda a seus interesses de ampliação do poder político perante o executivo. O que nada mais é do que o toma lá da cá de representantes que nós elegemos, ou seja, nós brasileiros. Então, meus amigos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, né? É um povo só, é um país só, é Brasil. Gente, temos que saber, conhecer quem nos representa, escolher quem nos representa. Povo brasileiro, esse povo nos representa de verdade? Vamos lá, né? Eu sei que aqui em Minas também, a gente tem um monte de gente fazendo cagada, né? Tem senador aí que tem a fama, né, de consumir talco, né? E se duvidar até vai mesmo. Fazer o quê? Então a gente tem que saber escolher. Eu acredito que numa próxima eleição, ele não deve vencer a eleição mais não. Agora essas coisas tem que ser aí conduzidas, né, pelos pares, por uma comissão de ética. Isso tem que ser levado em consideração. Se o cara é doente, interna o cara, faz tratamento com o cara. Agora, pedofilia não é doença não, gente. Pedofilia é crime. Desvio de verba da saúde
mata. Mata. Porque tira a condição do povo de tratar e de viver, de cuidar, de prevenir. Tá? Depois eu falo de prevenção em um outro vídeo. Nesse aqui não vai dar. Tá? Tudo isso é um alerta para as próximas eleições do Legislativo, gente. Principalmente para a escolha de senadores que ocuparão o lugar dos representantes do povo. Se não houver uma conscientização da população em relação ao atual status político, o Brasil continuará estagnado com essas figuras no comando. Ademais de um país que tem a esquerda, né, com a intenção de voltar para presidente, Renan Calheiros, do comando do Senado, livre da tornozeleira, que ele já tinha que estar com tornozeleira há muito tempo, está longe de dar certo. Portanto, vislumbramos dois caminhos. Olha só, nós temos duas escolhas. Ou nós vamos lamentar diante de uma nação agonizante, onde nós vamos ter que matar os nossos animais de estimação para comer, nossos filhos vão chorar de fome, adoecer, porque estádio não cura ninguém, estádio de futebol não cura ninguém, né? Não se faz Copa do Mundo com hospital, mas se tivesse construído hospital hoje, o nível de saúde do país seria outro, né? Nós temos que pensar sempre para frente. Os estádios que já existiam, se fossem os mesmos, teria hoje o esporte do mesmo jeito que tem, teria sido utilizado do mesmo jeito. Mas quando se vende, né, o que pode se cobrar, né? Quem vende o voto vai cobrar o que de quem pagou, né? Vamos por aí. Ou então, gente, nós vamos erguer as mangas, buscar pessoas que nos representem. Eu fico com a segunda opção, né? Agora, vamos lá, né? Relator da CPI, Renan Calheiros. Aí tem até uma coisa interessante aqui, né? Inclusive, senhores, tem um vídeo do Rato de 9 Dedos, o ladrão de 9 dedos, né? Do ex-presidiário, que não é presidiário, né? Porque os deuses do Olimpo lá, por medo, sei lá, de alguma coisa, né? Medo de, talvez uma delação, sei lá, de se envolverem, né? Mais com isso, soltaram o presidiário Lula, né? O Rato de 9 Dedos, que saqueou o Brasil, né? Juntamente com a trupe dele lá da esquerda, né? O líder da maior organização criminosa que esse país já teve. E ele elogia muito o Renan Calhorda, né? Elogia muito, fala que é um cara digno, né? Muito digno de fazer, de ser relator dessa CPI do pandemônio aí. Todo dia. Presidente, Brinca, o senhor achou adequado a isso? Sabe, então é importante a gente ter noção, sabe, de que a CPI tem que agir com muita seriedade e apresentar para a sociedade brasileira um relatório crível, um relatório que seja efetivamente sério para que a sociedade possa tomar posição a respeito. Dentro desse seu entendimento de defender a seriedade, um relatório crível, o senhor achou adequada a escolha de Renan Calheiros para ser o relator? Olha, veja, o Renan Calheiros é senador da República. Pai de um governador. O Everton, muitas vezes a gente fica querendo o político perfeito que não foi eleito pelo povo. O Renan foi eleito pelo povo, já 4 ou 5 mandatos. O Renan é uma pessoa importante no Senado. O PMDB é um partido importante. Ora, por que ele não pode ser o relator? Eu acho que ele tem credencial para ser relator. Mesmo sendo pai de um governador? Como poderia ter alguém do DEM, alguém do PSL, alguém de qualquer outro partido político? Sabe, o político que a gente sonha, o político que às vezes as pessoas falam, os deputados não prestam, o senador não presta, era preciso de alguém bom. O bom talvez seja a pessoa que quer um bom, a pessoa que precisa se candidatar.
E nós temos que lidar com quem está eleito. E eu acho que o Renan, e eu te digo isso de muito orgulho, o Renan foi um presidente do Senado, sabe, que quando eu fui presidente trabalhou de forma muito responsável para que a gente pudesse fazer o governo que nós fizemos. Mas aí eu tenho até uma boa, né, orientação aqui, no advogado, né, pós-graduando em criminologia e processo penal, proprietário de um escritório, né, Irving Ribeiro, que diz o seguinte: porque Renan Calheiros, né, não deveria ser o relator da CPI do Xing Ling 19, né? Vamos lá. Atualmente investigado em 10 inquéritos, sendo 9 no Monte Olimpo, réu em processo envolvendo desvio de verba pública, começar por aí, né? Juntamente com seu filho e condenado em primeira instância por improbidade administrativa e perda de mandato. Renan Calheiros é o relator de uma CPI que investiga o governo federal. Viu a diferença? Na outra leitura que eu fiz, é para investigar desvio de verba, para investigar corrupção. Agora, já deixa clara a visão do jurista, do advogado, é para investigar o governo federal. Perceberam a diferença? Então a intenção não é investigar o fim do dinheiro, tem que seguir o dinheiro. Segue o dinheiro que você vai saber onde é que está o erro. Então aqui não é seguir o dinheiro, não é descobrir erro, é dar um jeito de derrubar o presidente da República. É isso. Acho que todo mundo já sabe disso. Bom, no presente momento está ocorrendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a CPI do Xing Ling 19, do Senado Federal, que, resumidamente, visa investigar possíveis omissões e desvios provenientes da conduta do governo federal através da pessoa de seu presidente Jair Bolsonaro, de seus subordinados como ministros, secretários e demais entes que porventura tiveram ou possam ter relação com atuações que envolvam o pandemônio do novo Xing Ling vírus no Brasil. Cumpre destacar, em breve parêntese, que a CPI do pandemônio foi iniciada de maneira extremamente controversa. No vídeo passado eu falei disso, e questionável, já que não teve seu início definido pelo presidente do Senado Federal, como determina o regimento interno do Senado, mas sim pelo ministro do Superior Tribunal Federal, do STF, Monte Olimpo, Luiz Roberto Barroso, decisão monocrática, inclusive, né? Em decisão que depois foi confirmada pelo Pleno no referido tribunal. Depois, né? Em outras CPIs, o Monte Olimpo não se manifestou sobre a obrigatoriedade do Senado em acatar imediatamente o preenchimento dos requisitos para tal. Ao menos um terço dos integrantes da Casa Legislativa, indicação de fato determinado a ser investigado e duração em prazo certo, visto que tal prerrogativa é exclusiva do presidente do Senado Federal. Ou era, agora não é mais, né? Agora é do Monte Olimpo, mesmo que monocraticamente alguém decide, bate o martelo e tem que ser. A vontade do Supremo não pode ser, né? Do Deus do Olimpo lá não pode ser rejeitada, né? Fogueira das vaidades. Ou então do medo mesmo, né? De alguma coisa chegar lá em cima. Exposto este breve e importante parêntese, expõe-se a reflexão acerca do relator da comissão, o senador Renan Calheiros, escolhido como relator da CPI do pandemônio, que visa investigar o governo federal e demais entes relacionados à atuação de combate a pandemônio do Xing Ling 19, efetivando definir se houve ato de improbidade administrativa, ato de corrupção ou quaisquer atividades prejudicial ao combate ao pandemônio que possa ser tipificado junto ao ordenamento jurídico brasileiro.
Pois bem, esse senhor Renan está sendo investigado em 10 inquéritos que versam sobre possíveis crimes cometidos pelo mesmo na atuação de sua função pública, que caminham de corrupção passiva à lavagem de dinheiro, passando por desvios, apropriações e omissões. Quanto à verba pública, 9 desses inquéritos estão em tramitação no Monte Olimpo. Presume-se por que ele é o relator, né? Que inclusive foi instado a se manifestar acerca da possibilidade ou não de o senador ser o relator, mas o mesmo, sob decisão do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu por bem que não haveria qualquer impedimento jurídico, mesmo o cara tendo 9 processos no Monte Olimpo por omissão, né, de verba pública, de desvio de verba pública, né? Vamos lá, tem 9, e mesmo assim o cara tá sendo relator da CPI do Pandemônio, que não está olhando o caminho do dinheiro. Ele está tentando achar uma maneira de tirar da cadeira o presidente da República. Que eu tenha comigo a certeza de que ele quer ser vice-presidente. Eu acho, né? Vamos lá. Os inquéritos sobre a apreciação dos investigadores versam sobre o recebimento de propina advinda da Odebrecht, repasses relacionados à Braskem, desvio de verba pública disponibilizada para acelerar e fomentar a aprovação de medida provisória colaborativa aos anseios do parlamentar, entre outros temas, dos quais um deles, em particular, inclui o próprio filho do senador, governador do estado de Alagoas, senhor Renan Calhorda Filho. Renan Calheiros Filho, desculpe. Vai virar mania. Mas um parêntese que cumpre ser exposto, visto que o Senado foi instado a instigar, através da CPI, não somente a conduta do governo federal, mas também dos estados e municípios. Mas, como o pai poderia investigar o filho? O relator da CPI poderia investigar o governador de um estado? Sim. Um pai poderia investigar o filho? Fica a reflexão, pois o Senado entendeu que não deveria investigar estados e municípios. Retornando à análise sobre a relatoria da comissão parlamentar, fica a ideia de que há um certo preconceito em impedir que um senador da República seja relator de uma CPI apenas por ser investigado em inquéritos que ainda não o tornaram em denúncias. Vamos lá. Fica a ideia de que há um certo preconceito, olha só, preconceito, em impedir que um senador da República seja o relator de uma CPI apenas por ser investigado em inquéritos que ainda não se tornaram denúncias. O cara não é investigado por corrupção? Por desvio de verba? Como é que o cara vai investigar desvio de verba? Como é que o cara vai investigar o filho dele está envolvido em corrupção ou suspeita? Eu vou usar uma frase aqui de uma conterrânea minha de Minas, a Bárbara, não te atualizei. Desculpa, tá, Bárbara? Eu vou usar seu nome aqui, seu canal. Se eu pudesse, eu colocaria nariz de palhaço. Porque é isso que a gente está sendo de novo. Se o cara é investigado por corrupção, desvio de verba, o presidente é investigado por desvio de verba da área da saúde, a mulher do cara presa, 3 irmãos presos, um monte de gente presa por desvio de verba, e eles podem simplesmente ir lá presidir e relatar uma comissão que trata de desvio de verba da saúde. Pô, peraí. Aí, Renato Russo, que país é esse? Que país é esse? Aí, vou repetir como diz a Bárbara, né? Eu te atualizei, botar o nariz de palhaço, que é isso que a gente está sendo. Bom, no entanto, como não poderia deixar de ser, Renan Calhorda já foi condenado. Gente, ele já foi condenado em primeira instância, em um processo que visou investigar ato de improbidade administrativa que condenou o referido senador, inclusive a perda de seu mandato.
Em sede recursal, a condenação foi cassada, somando a esta mais 9 processos criminais que se findaram sobre o mesmo. Esse parlamentar é o senador com o maior número de inquéritos e processos da história do Senado Federal brasileiro. Então, gente, nós temos um Monte Olimpo, um STF. Eu não sei por que quem deveria guardar a Constituição, deveria guardar a lei, não cumpre. Se quem tem a função de guardar a lei passa por cima, e ninguém está acima da lei, ninguém está acima da lei, o que a gente faz? Aí me fala assim, você está malhando em ferro frio. Gente, nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Chega. Estão tentando nos empurrar a goela abaixo. Estão tentando nos colocar em espiral de silêncio. Esse trem aí de cancelamento, foda-se para cancelamento, tô cagando e andando para isso. Tô preocupado com isso não. O que a gente não pode deixar acontecer é uma porcaria dessa aqui. Dar crédito, um pandemônio desse, de uma palhaçada dessa, um circo desse, tá? Que muita gente acredita, porque é o que a televisão mostra. As pessoas não preocupam em pesquisar, investigar, buscar informação. Nós estamos hoje com um bando de gente aí, ó, adolescente aí, pré-adulto, bando de adulto aí com 20, 30 anos, formado por professores aí, mesmo já desde o ensino fundamental, desde a base, esquerdista, que incute na cabeça desse monte de gente que não sabe ler nem escrever, com 20, 30 anos de idade, não tem capacidade de entender um texto, de raciocinar, mas fica agarrado em televisão. Um bando de gente com 20, 30 anos, que vê o pai com 60 anos trabalhar, o avô com 70, 80 anos trabalhar, para botar arroz e feijão em casa, não tem coragem de sair para trabalhar. Que acredita que não pode prevenir uma doença, que usar máscara e álcool gel, esperar aí que uma picadinha aí de sei lá de onde vai resolver o problema, ele não vai pra rua. Não vai. Vai sim, vai pros bailes funk. Né? Vai pros bailes funk. Vai pros morros lá usar droga. Tanto inalada, fumada, injetável. Né? Vai ficar no meio de bagunça aí, aglomera. Não pode aglomerar. Não pode. Na praia não pode. Na praia não pode. Numa praça não pode. Né? Fazer uma caminhada não pode. Mas busão, metrô, trem, pode lá. O vírus lá não passa. Né? Baile funk, pancadão, 2, 3, 4 mil pessoas, pode, polícia não pode nem ir lá. É proibido. E aí, esse bando de incompetente, de hipócrita, que não pode sair por causa de aglomeração, por causa de xing-ling aí, esperando um raio de uma picadinha. Não sou negacionista, não. Achando que máscara vai resolver, picadinha vai resolver, mas que não se trata com antecedência e ainda critica quem faz isso, leva para dentro de casa essa porcariada toda. Porque está se envolvendo com um monte de gente. Chega em casa, mete a mão na maçaneta da porta, tranca a porta de chave, mete a mão na geladeira, toma água no bico da garrafa. De manhã, o coroa lá, o velho quadrado, que sustenta a casa, levanta, vai lá, né? Toma água gelada, não sabe que o moleque de 30 anos tomou água no bico, vai ingerir aquela porcaria. Vai abrir a porta da casa, mete a mão na maçaneta lá. O moleque de 20, 30 anos que não tem capacidade de trabalhar, não tem capacidade de trabalhar para ajudar a sentar a casa que ele mora, chega da rua, né? Pezão sujo lá, cheio de xing-ling lá, anda a casa inteira. Depois quer pagar pau
quando chega e vê alguém na rua sem máscara. Porra, que país é esse? Para você que não acredita que pode prevenir, faz o seguinte, não é só no caso do Xing Ling não. Você fica acreditando em repórter de televisão aí, escutando aí o que o seu vizinho, que é de esquerda, a televisão falou isso. Quando você estiver passando mal, cara, não vai no médico não. Vai lá no seu vizinho, então vai lá no repórter e pergunta assim, ó, eu tô com febre aqui, o que eu posso fazer? Eu tô com sinusite, me passa um remédio aí, me passa um medicamento. Tô com dor de cabeça, o que você me passa para dor de cabeça? Faz isso, não vai no médico não. Incompetente. Desculpem esse momento, mas não tem jeito. Primeiro, um Deus do Olimpo proibir polícia de ir no morro lá para poder cuidar da comunidade, da população. Eu vou postar no próximo vídeo aqui. Muita gente já deve ter visto, né? Como é que tá o comércio de drogas em alguns morros do Rio de Janeiro lá. Tá na banca assim, ó. É verdinha de 10, de 15, de 20. Caxixe. Na banca assim, ó. À vontade. Baile funk lá, porque não pode aglomerar. Você não pode fazer uma caminhada na praça, na praia, não pode. Mas baile funk lá, com 2, 3, 4 mil pessoas envolvidas, som alto, tirando o sossego de quem quer trabalhar no outro dia, isso aí pode. Polícia, guarda municipal, tá aí sendo obrigado a abordar pessoas, fazendo caminhada, passeio ciclístico aí, porque bicicleta tá assim, é um dentro do outro, não tem distância não, né? Moto também não. Mas não vai na boca de fumo lá prender traficante, prender usuário. Não pode? Aí não, tem que deixar. Não é, o Deus do Olimpo? Não é, você que é da esquerda? Eu quero ver quando você for vítima disso. Aí você chama o Batman e o Superman vai te ajudar. Bom, em complemento, Renan Calhorda teve seu patrimônio questionado, inclusive pela Polícia Federal, em investigação paralela, onde resta comprovado que o mesmo possui uma fortuna que não condiz com sua renda como parlamentar e pecuarista. No ano de 2020, a Polícia Federal concluiu que não há comprovação que justifique os bens do senador, tampouco suas movimentações bancárias. Depois os outros que são, né, errado. Renan Calhorda está em seu 4º mandato como senador. Ô povo de Alagoas, povo do Amazonas, nós precisamos consertar esse Brasil, vamos pensar na próxima eleição. Vocês são brasileiros, vocês são meus irmãos. Não existe nordestino e sulista não, existe Brasil. Existe Brasil, é um país só. É um país muito grande, de dimensões continentais, mas é um país só. Brasil não é dividido, não são 2 países, não, é um país só. Brasil, vamos pensar nisso? Vamos começar a discutir essa questão? Né? Vamos lá. Renan Calheiros está em seu 4º mandato como senador por Alagoas, sendo que o primeiro foi em 2005-2007, se viu obrigado a renunciar ao cargo em decorrência de denúncia de corrupção. Não é de hoje. Em 2016, em decorrência da sua condição de réu no processo que investiga cometimento de crime de peculato. Peculato, gente, vamos lá. O STF, o Olimpo, decidiu que apesar do presidente do Senado Federal, apesar de presidência federal, o senador não poderia assumir a presidência da República na linha sucessória. O efeito principal de uma CPI é a possibilidade de se responsabilizar civil ou criminalmente indivíduos por possíveis crimes e infrações cometidas. Renan Calhorda, com 10 inquéritos em trâmite, é responsável por ser o relator de uma comissão que irá responsabilizar possíveis crimes cometidos pelo governo federal e seus pares na atuação de combate ao pandemônio. Gente, se isso não é imoral, antiético, abominável, condenável e outros sinônimos, talvez seja o caso da gente redefinir o significado dessas palavras no dicionário brasileiro. Porque não tem lógica, não existe mérito nisso. Então, gente, é aquele negócio, né? Eu estou num estágio hoje no Brasil que quanto melhor, pior. O que está errado está certo. Estão tentando nos fazer engolir
aquilo que eles sabem que está errado. Todos nós sabemos que está errado. Peço desculpas porque eu fiquei um pouco exaltado, mas não tem lógica. Não tem lógica. Isso não existe isso. Não existe isso de que um cara que tem 10 processos, uma renca de processos envolvendo desvio de verba, um cara que tem envolvimento com pedofilia, que foi blindado, vocês viram na primeira leitura, blindado pelo partido, teve um voto que livrou o cara da pedofilia, 260 milhões de desvio de verba da saúde no estado do cara quando foi vice-governador, tá com a mulher presa e 3 irmãos, mais uma renca de gente preso por desvio de verba no estado dele, e o cara está presidindo uma comissão que vai tentar derrubar o presidente da República. Ele não vai apurar o caminho do dinheiro. Eles não vão apurar, está claro. Governadores de estado e prefeitos. O Brasil inteiro já percebeu isso. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês os valores que cada estado recebeu e cada município recebeu. Né? Inclusive, não tem explicação por que esse dinheiro todo sumiu. Vou trazer para vocês, nos problemas anteriores na época, nos governos do PT, do Fernando Henrique lá, quando houve os problemas semelhantes com a gripe suína, o H1N1 lá, aquela todo lá que teve, o que o governo federal fez em prol do povo? Estão falando aí que a ajuda do governo foi pouco, R$600. Nos nossos problemas anteriores, né? O governo não deu nenhuma dipirona para ninguém, se quisesse tinha que comprar. Nenhuma. Apesar disso, ninguém decretou isolamento nem lockdown. Então a gente começa a ver diferença. Mas não era a pandemia do Xing Ling. Não era a pandemia do Xing Ling. Mas não era muito diferente disso também não. Por que isso está perdurando? Porque existe uma norma, né, que segundo informações, cada lugar onde a pessoa muda de estado físico por causa do Xing Ling, tem uma grana que entra, né? Tem áudio, inclusive, que veio do Nordeste, que eu vou postar no próximo vídeo. Vocês vão ficar aterrorizados com o áudio. E algumas informações que eu tenho recebido de fraudes no estado físico, quando passa por outro estado, né, que é o espiritual, para poder justificar o Xing Ling. Vocês vão ficar aterrorizados com as coisas que eu estou recebendo aqui. Né? Pena que eu não conheço as pessoas, assim, a origem das informações. Não conheço. Então, eu vou colocar, né, tenho buscado tentar a origem, mas infelizmente não consigo essas informações, mas eu vou colocar. Espero que o dono das informações deve saber quem é que chega até eles. Né? Ou não. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Né? Que vocês curtam, comentem, compartilhem. Isso não é um vídeo para criança. A política do Brasil não é para amadores, tá certo? Mais uma vez eu peço desculpas porque eu fiquei um pouco exaltado, mas também o Brasil não é um país para criança, né? A política não é para criança. Esse é o canal Meu Opinião, eu sou Paulo Roberto. Peço que você curta, comente, compartilhe, né? Que você acesse o sininho das notificações, porque assim, né, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber aí, né, pelo YouTube, ok? Muito obrigado, fique com Deus, né? E não vamos esquecer, gente, voto impresso já, ok? Mas acima de tudo, e Deus acima de todos.